olá, amigos e amigas. Nosso podcast de hoje conversa com mais um personagem de Blumenau, João Correia, produtor cultural. A Oktober está completando esse ano 40 anos, né? E o João Luiz é um dos que está... João Correia. João Luiz é o irmão dele, né? Que está lá desde o início. Mas não é só o Oktoberfest. Ele tem trabalhado, dedicado 30 anos da vida a produzir cultura, organizar, promover. Uma figura interessante da nossa cidade que nós vamos ter agora a oportunidade e o prazer de conhecer um pouquinho mais. Tudo bem, amigo? Tudo bem, tudo ótimo. Te agradeço pelo comentário. Figura ilustre. Te agradeço bastante. Vamos lá, vamos conversar. Vamos conhecer um pouco esse João Correia, né? Irmão do João Luiz Correia, que não é o cantor, né? Que não é o cantor. O teu irmão trabalha no Banco do Brasil? Meu irmão trabalhava no Banco do Brasil. Ele foi presidente da cooperativa do Banco do Brasil, aqui perto. Naquela época era funcionário do Banco do Brasil e, por coincidência, tem o João Luiz Correia. Como ele sempre gostou de uma roda de música, às vezes o pessoal confundia ele. Pô, já fez show no Artex, né? E tu curte também música? Qual é o teu lado preferido da cultura? Roberto, eu vou te falar que eu tenho um cunhado que era dentista em São Paulo. Ele tocava um violão 7 cordas. Então, eu desde pequeno, com 5, 6 anos de idade, minha irmã já morava em São Paulo, já era casada com ele, e ele era um boêmio nato de São Paulo. Por coincidência da vida, eu conheci música mesmo através dele. E meu pai que gostava de cantar na rádio, né? Meu pai era contínuo, chamava naquela época, como se fosse quase um subgerente do Banco do Brasil. E ele gostava de cantar na rádio. Então, meu pai gostava muito de música, a gente escutava muito rádio e tal, desde pequeno. Mas o que me incentivou mesmo foi o meu cunhado. Então, final de ano, aquela roda de seresta era mais que tradicional. Então, eu cresci muito, né, dentro da MPB, da seresta, da roda de samba, pura. De pequeno, eu fui ver Elis Regina, muito pequeno, com a minha irmã. Depois eu vi Maria Bethânia, eu vi Ray Conniff no Galegão. Só os melhores. Naquela época tinha Festival da Canção de Blumenau, Festival Universitário da Canção. Fui fazer coro pro Edson Nascimento, na coral da gurizada para torcer por ele. Quer dizer, eu nesse meio eu vivi muito tempo. João, mas curtindo. Tu é paulistano ou tu é blumenauense? Não, eu sou blumenauense. Tu nasceu aqui? Morei em São Paulo um tempo, morei em Curitiba, morei em Floripa, morei em Porto Alegre, rodei um bocado aí. A origem da família? Mas a origem é Blumenau. Meu pai é tijucano, minha mãe é gasparense. Tem o dedinho torto também? Meu pai tinha o dedo torto. E tu estudou onde? Na FURB? Eu comecei em Barão, fui para Santo Antônio, daí eu fui para a universidade. Uma boa base, hein? Sim. Pai, Banco do Brasil, né? O negócio dele, eu queria trabalhar, ele disse, não, tem que estudar. Investir nos filhos, né? E aí depois fui para a Universidade Federal, fiz arquitetura, acabei trancando a arquitetura, vim para Manaus, comecei engenharia civil na FURB, tranquei porque a cultura sempre te provocando. Dali para frente eu posso dizer que eu caí na noite. Tá, mas daí em 85, segunda edição da Oktoberfest, estava tudo novidade ainda, e tu já estava participando, trabalhando na Oktober, ajudando a produzir, assistente de palco. Naquela época eu fiz parte de algumas reuniões do Rotary, naquela época, ali no Carlos Gomes, e era uma gurizada, praticamente todos da minha idade, alguns mais velhos e tal, e foi solicitado que voluntários para trabalhar na Oktober, fazendo diversas atividades e tudo mais. E eu não sei
se isso foi uma escolha, ou não lembro também se foi todos que estavam lá. Eu lembro que eu caí de gaiato nessa turma, da segunda Oktoberfest, e a gente tinha mais ou menos um título, assim, que a gente chamava de chefe de palco, porque não tinha estrutura nenhuma como tem hoje, lógico, né? Hoje é uma estrutura gigantesca, com locutor, técnico de palco, técnico de som, técnico de luz, tem dois em cada palco. O locutor, ele está lá fazendo todas as coisas, tem o chefe de segurança, chefe da limpeza, chefe da vassoura, chefe do carrinho, quer dizer, hoje é realmente um grande show. Nem sempre foi assim, né? Nunca foi assim, veio evoluindo com o tempo. E naquela época, e eu fiz isso até mais ou menos 89, 90, era a gente que dava recado. Eu tenho um fato bem curioso. Eu tava chefe de palco, a gente trocava bandas, dois fatos curiosos eu tenho. A gente trocava as bandas, né? Então veio as bandas alemãs, e chegou uma banda alemã, eles começaram a montar tudo, tal, não sei o quê, e tudo pronto? Não, tudo pronto, então vamos largar, eu vou anunciar. E aí o cara falou, um dos técnicos lá falou, falta o vocalista, ele já tá chegando. E aí, cadê o vocalista, tal, aquele tempo? E aí eu olhei a porta assim, tal, não sei o quê, tava Michael, depois foi ser Cavalinho, e eu olhei para ele e falei assim, meu Deus do céu, não é possível que o vocalista dos caras é o cara do Simple Red. Porque ele era extremamente igual, extremamente parecido, tinha um cabelo ruivo, grande, o formato do rosto. E ele se apaixonou por Blumenau, né? Eu falei assim, meu Deus, cara, o cara do Simple Red, então eu levei um susto de palco ali. E o outro fato curioso desse negócio de fazer anúncio é que eles achavam carteira, na época não tinha celular, né? Achavam carteira, achavam bolsa, achavam óculos, cartão de banco, talão de cheque, e entregavam para a gente enquanto a gente estava anunciando. Com vocês, Oktoberfest, com vocês, banda tal, não sei o que e tal. E eles estavam anunciando, a gente estava anunciando, eles chegavam, encontrei isso daqui. Às vezes não entregava para o guarda, né, o segurança, na época era o guarda. Né? E eu estava anunciando, a mulher me entregou uma pochete, aquelas pochetes antigas mesmo, hiper grossa, assim, desse tamanho, assim. Aquela que os motoqueiros gostavam de utilizar, né? Bicheiro, né? Bicheiro. O apontador de jogo de bicho. Cabia até uma pistola ali dentro. Ela me entregou aquilo e eu fiz o anúncio e eu botei na cintura aquilo, cobri com a camisa, fiz o anúncio e disse, isso aqui vai ficar para o próximo coisa. Botei a banda para tocar. E aí veio, depois de uns 20 minutos, veio correndo do lado na escada, uma senhora com uma outra mulher, e chorando assim e tal, moço, eu perdi todos os meus documentos. E aí eu perguntei para ela, mas perdeu como? Estava onde? Ela disse, não, estava na pochete, tinha meus cartões, tinha meus talões de cheque, eu sou da agência de turismo. A época se usava cheque, né? Que Sim. Hoje muita gente nem sabe o que é. Eu não cheguei a abrir, nem a pochete não cheguei a abrir. E aí ela me descreveu tudo aquilo, assim, cartão, tal, não sei o que. E eu falei assim, tá, calma que vamos dar um jeito. E aí eu virei de costas para ela, passei a mão assim e abri. Quando eu abri, aquele negócio estava cheio de dinheiro e cheio de talão de cheque. E tinha uma carteira, tal, que era um RG, assim, eu consegui puxar assim, eu olhei, e era a mulher. Aí eu olhei para ela, tirei a bolsa, falei assim, essa daqui, ela caiu na choradeira, meu Deus. E aí eu fui descobrir, ela era guia de turismo, que estava com 3 ônibus de turismo. E todos os pagamentos ela tinha do circuito inteiro, né, que era aquele negócio, dormia um dia na cidade, ia para Camboriú, dormia um dia, e continuava o circuito, né? De turismo antigo, né? Ela perdeu em pleno outubro e foi devolvido. Isso naquela época. Esse ano, com aquele vídeo do celular em cima da mesa, que a mulher sai e deixa um iPhone 16 ou 15, se não lembro agora. E aí ela vai lá desesperada, dá queixa na polícia, o celular está lá e eles entregam para ela. Isso é o sinônimo do que a outubro evoluiu, mas permaneceu com a mesma essência que a gente tinha naquela época, de voluntários tentando fazer
o melhor pela cidade que a gente ama. Aquela época, tu pegou então aquele período que tinha ônibus estacionado da Alvin Schrader e que ia até a Proeb. Quando começava o movimento, começavam a sair os ônibus e fechava até a Proeb. Era uma loucura aquilo. Chegou a ter 1 milhão de pessoas, né? Esse dia do 1 milhão de pessoas, eu estava no Galegão. Eu fiz toda... eu junto com um amigo, a gente fez toda a contratação das recepcionistas, das meninas que iam para camarote, de todo o receptivo, das promotoras que distribuíam o famoso número 1 da Brahma na época, né, que foi a grande história da Oktober. E numa das reuniões que a gente tinha durante a semana lá, eles falaram, vamos transmitir a Fórmula 1 do Galegão. E a gente arrumou lá um painel, veio de São Paulo um projetor de todo o tamanho, gigante, assim, eu lembro até hoje de como foi colocar aquele projetor naquela área externa do Galegão. E aí o painel ficava bem, como se fosse hoje, quase que do lado da passarela, quase que rente ao portal, assim, painel gigante. E lá foi transmitido a Fórmula 1. Aí o Ayrton Senna deu aquela tirada do próximo de coisa e foi campeão, né? Naquele dia, eu tenho muito gravado na memória que eu estava do lado do palco, eu lembro de ter visto pela primeira vez, um tapetão de gente, assim, porque não tinha rua, não tinha as casas, não tinha ali aquela parte do Empório Vila Germânica. Então a gente conseguia ver aquilo tudo, até o Ataliba, né? Tinha um mar de gente. Aquele ano foi o ano de 1 milhão de pessoas na Oktober. Era gente demais, né, João? A Rua 15, ela praticamente ficava trancada de ônibus. O Tunga também fechava tudo, fechava 15. Não tinha jeito. Os ônibus vinham da Alvin Schrader, eles estacionavam toda a Alvin Schrader, né? Naquela época não tinha ainda os dois prolongamentos da Via Expressa. Não tinha os dois mercados. Não tinha o Angelone, verdade, tinha muito estacionamento ali, né? Onde é o Santos hoje era um terreno baldio, que ficou baldio depois acho que era da Promenor, se não me engano, que tinha lá. O próprio Ramiro Ridiger, né? Aquilo lá, o Ramiro Ridiger era um estacionamento que era controlado pela PAI, né? Ali, quando se a festa do cavalo, tinha a parte da reciclagem, dos lixos lá. Do lado de trás do Galegão todo em torno do Galegão montava o parque de diversões e o resto, até o fórum, era tudo estacionamento. Mas eu acho que aquela festa ali, eu acho que foi um divisor de águas que se percebeu que não podia se reunir tanta gente, que tinha que mudar um pouco o perfil, porque de fato a estrutura da cidade não suportava, né? Essa vinda de pessoas de ônibus. Esse ano foi meu último ano na Oktober, né? Eu sempre fui um coadjuvante, eu nunca fui um cara das reuniões de decisões lá dentro. Mesmo hoje, trabalhando já há 10 anos lá como servidor, eu nunca participei das decisões de como vai fazer aquilo ou não. Mas eu encaro que tudo é um amadurecimento. Eu acho que se tivessem continuado da mesma forma que estava sendo feito, a cidade não teria comportado e não teria chegado à 40ª edição. Isso eu acho que é quase que para mim é uma certeza, porque eu vivo nesse meio de show, eu conheço N produtores que se perdem, eles acham que agora eu posso dar o meu passo e vou embora. E quando eles erram, eles não voltam atrás, tentam ir cada vez mais para frente para tentar corrigir. Acho que nesse ano de 1 milhão de pessoas, foi hiper comemorado, mas se viu que Blumenau tem uma deficiência. Blumenau tem uma deficiência porque tinha 1 milhão de pessoas na cidade, mas não fez arrecadação para 1 milhão. Fez para 200 mil, porque 500 mil ficou em Balneário Camboriú, 300 em... Sabe, pulverizou todo mundo, então não tem. Então vamos voltar e vamos crescer junto. Eu acredito que foi assim. E a dificuldade, o blumenauense mesmo teve muita dificuldade de administrar
a forma, com convívio, que vinha um público muito jovem também, né? E nesse ano, eu não sei se foi uma decisão burocrática ou não, mas nesse ano foi o ano que acabou os ônibus bate e volta. E tinha muito. E muito jovem, né? Era um público muito jovem. Muito jovem. Aí teve uns Coisa de acontecimentos também 300 que ônibus marcaram. saíam de São Paulo, vinha, passava sexta-feira, sábado de manhã voltava. Aí pegava mais 300, vinha no sábado, domingo de manhã voltava, sabe? Teve um episódio, não sei se tu lembra, entre tantas coisas pitorescas que aconteceram, teve um turista que resolveu botar as nádegas ou a bunda para fora na janela do ônibus. Aí teve um blumenauense que não gostou, parece que foi lá e cortou teve um ônibus, o rapaz. Teve um ônibus que, naquela época, a gente conhecia muita gente, e teve um ônibus que foi parar na delegacia, exatamente por esse tipo de coisa. Assim, foi escoltado, foi o ônibus inteiro para a delegacia. Parece aquelas coisas de filme de torcida organizada, né? Sim. Mas aconteceu. Teve um outro lance muito polêmico também, pitoresco, não sei se tu vai lembrar, que referia-se a um caneco de chopp na época do prefeito Sassi, que criaram o caneco em face de seio. Tu não lembra disso? Não estava ali? Canecos do seio, sim. É. Tem até hoje ainda. Lembra a polêmica que deu aqui? Eles botaram para tomar no biquinho, né? Isso, mas não pegou muito bem. A cidade não encaixava muito na cultura alemã, né? Mas a Oktober é o grande barato. Eu sou muito apaixonado pela Oktober. Minha filha nasceu no Oktober. Foi o primeiro ano que eu não fui todos os dias no Oktober. Você já chegou aos 17 dias. Tu trabalhava daí... Esse ano de 2011, quando a minha filha nasceu, eu devo ter ido 6 dias, mais ou menos. Nós estamos com um mascote aqui também do Home Office, né? Sim, Home Office Vaga. E tu vê como é importante a Oktoberfest. O Home Office é uma iguaria alemã tradicional que estava quase que no esquecimento. De repente, um grupo de pessoas cria um carro alegórico, né? O Home Office Wagen, é isso, né? Sim. E começa a destacar essa iguaria, e ela começa não só na Oktober, mas começa a ser retomada, né, viabilizando o negócio, gerando comércio. Foi muito legal essa sacada deles, porque eles conseguiram realmente pulverizar a ideia do sushi alemão, né? Retomaram uma iguaria, uma tradição que estava quase esquecida. Isso é só um exemplo, porque eu entrevistei aqui essa semana a pessoa que criou isso aqui, o Carraro, né, o Giovanni Carraro. Sim. Mas as cervejarias são um resultado também, né? Essa nossa, hoje Blumenau ser a capital da cerveja, tem muito a ver com o Oktober, né? Tem um bocado a ver com a Oktober, né? Porque a Oktober, Munique mesmo, são feitos, para quem viu o filme lá, né? São feitos pelas famílias, né? As famílias cervejeiras de antigamente, né? Então, essa pulverização que deu com a escola da cerveja e com o festival da cerveja, o Blumenau ter ganho esse título, capital da cerveja, eu acho que esse resgate foi muito bom, não só a nível de divulgação, como a nível de paladar, né? Pelo menos hoje a gente consegue tomar uma cerveja que a gente consegue sentir o gosto de qualidade, muito melhor do que a gente vinha tomando. E gera emprego que vai além dos 17 dias de festa, né? Acabou que essas pessoas têm um envolvimento, têm um retorno, gera emprego, renda, desenvolvimento. Eu costumo falar sempre, são algumas pessoas que mereciam bustos nessa cidade. Uma delas é a família Mendes. Porque isso aconteceu a partir da inauguração da Eismann. Quando eles começaram com a Eismann, começou a explodir esse negócio da cerveja artesanal e o pulso firme deles de manter a fábrica e dizer, não, nossa produção vai ser assim, vamos chegar lá, vamos fazer isso, tal. Que é a mesma coisa que eles vêm fazendo com o queijo. Sim. Eles merecem um busto na cidade.
esse olhar para o futuro, não para o meu negócio, né? Isso é muito importante para a convivência, né? Um selo de qualidade, né? Buscando Selo de sempre qualidade o melhor produto. E, tipo, pensando na expansão mesmo, né? Dá para ver, tipo assim, eu não vou fazer essa cerveja para ganhar dinheiro, vou fazer essa cerveja para ela ser top, para ela dar um outro caminho. Então, eu adoro. Eu adoro. Sou um apaixonado pela IPA. E mais na tua área, que é a produção cultural, tu assessorou algumas bandas na Oktoberfest, né? A Oktober é um palco importante para as bandas. Na verdade, assim, quando eu comecei, a gente fazia troca das bandas. Então, eu fui conhecendo muito músico. E fui vendo todo o procedimento, como é que era, ligar a bateria, botar a bateria para tocar, ligar os aparelhos de som, tal, não sei o quê. Eu tenho uma foto, inclusive, que de vez em quando eu rodo no meu Insta. Eu estou no palco, o Caio Santos bateu uma foto de mim, descendo do camarote, eu estou no palco e atrás de mim está o Lino com a Cavalinho. Na época que ele tocava na Cavalinho, né? O Lino saxofonista. Então, eu conheci esse pessoal todo e lógico que, assim, eu não consigo ficar parado. Naquela época a gente botava chopp a gente tinha atrás do palco, tinha um barril de chopp que era trocado quando acabava. E quem mandava trocar era eu. Só acabou lá, vamos lá Antártica, manda bala aí, troca o chopp aí. E lá vinha os caras lá, tem aquele era folclórico na cidade, era um alemão bem clarão, assim, ia lá e trocava, o povo curtia aquilo. E aí a gente servia, então eu desde cedo fui assessorando muita banda. Com o tempo, eu aprendendo produção, aprendendo algumas coisas, eu comecei a trabalhar com algumas bandas, mas nada documentado, nada profissional. Era literalmente, pô, dá uma ajuda para nós, precisamos fazer isso, não sei o que, sabemos como fazer. Faz pra gente? Faço. Vamos fazendo aí. Em 2016, a Blumenau Band estava fazendo uma troca, chamava Blumenau Band Show, ela estava fazendo uma troca, entrou a Paula Tessarolo, aquela musicista, professora do Carlos Gomes, deve conhecer ela pelas óperas que ela canta, Sim. Ela é fantástica. Ela, mais o maestro Lenzi, mais alguns músicos entraram na banda, e aí eles queriam alguém para fazer a produção da banda, e aí eu entrei na Blumenau Band. E aí agora, em 2023, o Joel, meu amigão, e parceiro de muitos anos, de produção também, inclusive, ele era o produtor do Vox 3 e ele criou, é um desses Mendes da vida, que em breve acho que deve trazer ele, inclusive, a conversar contigo. Vamos anotar essa sugestão também. Ele tinha uma fábrica, uma fazenda em Rio Negro, ali perto de Mafra, de produção de chá. E como ele vendia isso praticamente sozinho, porta a porta, tal, não sei o que, ele encontrou um empresário que resolveu investir. Ele disse: eu não tenho mais como fazer produção, eu vou transformar a minha fábrica de chá. Então eu preciso ficar dedicado. Faz a produção do Vox 3 para mim, por favor. Eu disse: não, cara, imagina, é muita coisa para mim, porque já tinha muita coisa. Ele: não, faz. Aí eu conversei com o França, que também já conhecia há muito tempo, então eu virei o produtor do Vox 3 já desde 2003 e agora e a Vox muito 3 difícil largaremos. A Vox 3 tem um mercado nacional, né? O mercado nacional da Vox só não é maior porque o França não tinha um produtor quando começou. Isso eu já falei para ele. O França, quando foi no Jô Soares, se tivesse um produtor naquela época, o França com toda certeza teria explodido no mercado nacional tanto quanto Mamonas. A gente vê nos shows, aonde a gente passa... É bem original, é diferente, é animado. No começo desse ano a gente foi para um Kerb Fest,
que é mais ou menos como se fosse um stand-tish, mais Sim. ou menos isso, lá no oeste, em Piratuba. A gente foi lá em janeiro, foi tocar lá. Era a última banda a se apresentar. E era na rua, assim, na rua que sobe, assim, na rua dos hotéis. Na rua que sobe, assim, uma curta. Mas quando a gente chegou, tocou as trilhas de Itaió na nossa frente, se eu não me engano. Tocou, tal, não sei o que, e chamou o Vox 3. Quando o Vox 3 entrou no palco, uma pena assim, que muitas vezes eu estou atrás do palco, eu não consigo, eu só vejo reação, que é uma das coisas que me fez trabalhar com produção, que eu adoro. Eu vejo a reação e não consigo, aquilo fica na minha mente. Mas eu sinto a reação deles. A criançada vendo o França cantar, ou os mais velhos que sabem a letra, a animação deles, o rosto deles, transforma, cara. Eles se transformam. Eu acredito que com outras bandas devem acontecer isso com os fãs das bandas. Mas o França não. Ano passado a gente foi para São Paulo, tocamos 4 dias em São Paulo, na Oktoberfest São Paulo. A Oktoberfest São Paulo não tem nada, aliás, as Oktoberfest pelo Brasil não tem nada a ver com a Oktoberfest de Blumenau. Não existe nada igual Blumenau, não existe comparado. Eu até faço um comentário sobre isso. Nós fomos tocar na Oktoberfest de São Paulo. Teve um dia que a gente começou o show 1h30 antes do show do Tiaguinho, que era em outro pavilhão. Quando o França entrou no palco e começou a fazer o show, devia ter lá naquele setor cerca de umas 150, 200 pessoas. Aquilo de repente começou a encher, e o pessoal vindo para frente do palco, e eu vi N pessoas, eu até fiz um vídeo sobre isso, de alguns idosos, alguns casais idosos, alguns grupos de amigos se divertindo, literalmente se divertindo. O ritmo é muito bom, né? A letra. Sabe, como ele vem agora, a gente vem agora com uma nova música que é inspirado na música da Copa do Mundo, lá, que é Fritz, não desmaia. Pega mais um chopp, não se atrapalha. Tal. Essas pegadas dele, E falando em letra, já teve boas músicas que tinham como explodir no mercado nacional, né? Porque o pessoal vinha aqui e curtia muito, né? Sim, várias. Então, essa animação do Vox 3, ele torna a banda para o mercado. É uma pena que esse ano ele teve alguns problemas de saúde, me assustou um bocado, a ponto de eu receber a seguinte notícia: João, o França não vai cantar nessa outubro. Eu disse, meu Deus, aí não vai dar. Aí eu não tenho o que fazer. Aí eu não sei o que fazer. Eu realmente não sei o que fazer. Não, vamos dar um jeito, não para, mas não vai dar para ele. E realmente nós paramos, literalmente paramos. Isso não vai dar. Assim, o França, eu acho que não vai combinar. Vamos ter que repensar para o ano que vem. Para esse ano, vamos ver como que vai. Graças a Deus se recuperou, fechou shows, está hiper bem, graças a Deus. Voltou a 100%. Então foi um susto bem grande. Mas essa pegada dele, isso aí é muito legal, cara. Isso a gente vê em pouquíssimas bandas. O maior problema é que o mercado, para esse tipo de música, ele não é que ele está ficando saturado. E aí eu vou te falar essa peculiaridade sobre a Oktoberfest. A Oktoberfest Blumenau, eu já falei isso até para o Roberto Carlos, eu já falei isso. Tem que conhecer a Oktoberfest Blumenau. Todo mundo tem que conhecer a Oktoberfest Blumenau. Hoje, a Oktoberfest Blumenau tem 58 bandas. Entre típicas, entre tradicionais e as de explosão. A de explosão que eu falo é Vox 3, Cavalinho, Banda Society, Tropical Band, são as bandas de explosão. As top, que o pessoal sabe assim, diz, não, Cavalinho conheço, Tropical Band conheço, Hashmith conheço, sabe? Tem umas 5 aí que... Tem um pouco mais, mas
não vou ficar citando que eu vou esquecer alguma, mas essas aí que eu falei, e mais algumas, são as que realmente chamam a atenção. Aí tem as típicas, de bandas que se formaram, ou bandas que vieram remodelando, tipo até Blumenau Band, desse remodelando, chama a atenção, dão aquela diversão. E tem as típicas, tradicionais, que não saem daquele repertório típico alemão, né? Eles tocam aquilo, é bacana, é lindo, é nossa cultura, o turista gosta, é importante. Então a Oktoberfest, ela tem hoje 60 bandas. Se apresentam 19 dias. Esse ano vai ser em 5 setores. 5 não, porque o Galegão só vai ser utilizado, tá? Mas essas bandas não vão girar pelo Galegão. Mas são 4 setores, né? 1, 2, 3 lá e o Spatengarten. E ainda tem lá fora, que toca lá um coreto lá na Praça da Alimentação, tal, não sei o quê. São 60 bandas, tocando 19 dias, 92% o mesmo repertório. Tu consegue entender tu entrar numa festa às 11 da manhã e sair da festa às 4 da manhã do outro dia que ela acaba, escutando as mesmas músicas e não parando de dançar, e não parando de beber chopp, e não parando de rir? Tu consegue imaginar um negócio desse? Na força do carisma das bandas. A gente consegue chegar a um ponto, e isso eu já fiz nesse meu tempo todo de outubro, de passar, eu já fiz isso umas 2, 3 vezes pelo menos. Sair do setor 3, passar no 2, passar no 1, e chegar no Spatengarten, tá tocando Centopeia do Chopin. Todas, ao mesmo tempo, não no mesmo ritmo, mas ao mesmo tempo. Ou então acabou numa, tá começando outra. Tá tocando a marreca, tá tocando melô do rolo, tá? Eu só com o mesmo repertório. Se tu olhar uma banda, sair dali e olhar e esperar a segunda, tu vai escutar a mesma música. Então eu falo, a Oktoberfest Blumenau, ela é única. Ela não existe igual. Eu acredito que nem Munique seja igual ao Oktoberfest de Blumenau. Qual o grande problema das outras Oktoberfest? Vou falar. Vamos lá. A de São Paulo. Ponta Grossa acabou de anunciar a Mintfest. São 7 shows nacionais. 7 shows nacionais que são Gustavo Lima, Ana Castela, Chitãozinho, Chororó, por aí vai. Não tem a originalidade da música alemã. Né? É a Mintfest, a Oktoberfest de Ponta Grossa. E quem que são as bandas alemãs? Tem lá os 2 tiozinhos lá que tocam, um toca bandoneon, o outro toca guitarrinha, o outro toca o pianinho e canta a musiquinha e tal, não sei o quê. Quanto custa? R$1.000. Acho que tá caro. A gente pode pagar aí 700, 600. Não, eu quero tocar no Oktoberfest. Então vamos lá. Então, eu sinto muito isso. Esses 2 anos que eu estou à frente da Vox 3 na contratação, produção e procurando novos nichos, procurando tal, eu sinto uma gradativa desvalorização dessas bandas. Todos querem a Vox 3, mas ninguém quer pagar o nosso custo para chegar lá em 800 quilômetros longe de Blumenau. Mas tem que pagar o ônibus? Mas vocês querem diário de alimentação? Vocês têm que dormir? Não pode vir tocar e voltar? E naquele enlatado tem qualidade também, né? Viagem para ir, 1.500 para voltar, 1.200 para voltar. Vai me pagar o avião? Não, imagina, como é que eu vou pagar avião? Muito caro. E aquelas que já estão no mercado empresarial, que é aquele enlatado, que já está pronto, que tem qualidade, né? Estamos falando de nomes que tu citou aí que tem qualidade. Aí se paga 1 milhão, 1,5 milhão, 600 mil, 800 mil. Até uns 3, 4 anos atrás, tipo assim, o pessoal lá no Nordeste, não lembro precisar a cidade, próxima
a Recife. Uma cidade lá cotou a Blumenau Band comigo. Eu queria ir lá porque a gente tem um hotel, vai fazer um Oktoberfest no hotel, pá. E eu passei o preço e ele falou, pô, acho que vai dar, tal, não sei o quê, mas no final acabou que ele disse, eu consegui ver um pessoal aqui que toca em barzinho, eles já estavam ensaiando música alemã e eles formaram um grupo alemão. Aí eu até fui ver lá, aquela tergal costurada, aquela bermuda de tergal costurada com duas fitinhas vermelhas assim, transpassado, camiseta branca, enfim. É isso, a pulverização da marca Oktoberfest, ela fez com que os grupos músicos, tem muito espalhado pelo Brasil afora, e qualquer músico hoje sabiam largar uma música hoje, amanhã as bandas de baile de casamento sabem tocar. O ritmo alemão não é diferente. Não com a qualidade que nós temos aqui. Com a qualidade, exato. Né? Sempre tem quem possa fazer por um valor menor. Né? Eu recebi na seguinte resposta numa das negociações do Vox. Não, Centopeia do Chopp todas as bandas tocam. Então, eu falei, mas quem criou foi o Vox. Então você está com a banda original. E ele, certamente, essa pessoa nunca teve acesso a ouvir a banda ao vivo, ver, né, o envolvimento da plateia, o público. Tu falou das coisas boas também que acontecem, tal, mas para chegar ali, tudo ao vivo, tem os perrengues também, né? Às vezes tem coisa que surpreende. Tem algum momento, assim, de uma apresentação ao vivo que tu chegou assim, não vamos conseguir. Teve alguma coisa marcante, assim, que te deu dificuldade? Som? Ou pessoa que faltou? Ou ônibus que quebrou? Com o Vox, não, mas eu tive de outros shows. Eu tive um show que a gente fez que, na hora da montagem, ligaram a iluminação toda numa fase só. O Grilo já começou a rir. Aliás, o Grilo, acho que, se eu não me engano, o Grilo viu uma boa também. De um outro show, internacional, inclusive. Eles ligaram toda a iluminação numa fase só. E aí eu estava junto atrás das mesas e tal, e a luz começou a piscar. E aí eu fui direto na mesa e falei assim, o que está acontecendo? Isso é do show? Ele falou, não, cara, está piscando, não sei o que está acontecendo. Eu falei, cara, então olha aí, olha os cabos, vê se não tem algum cabo solto por causa da trepitação do palco, alguma coisa assim, vê se não tinha um cabo. Ele botou a mão no cabo, tá fervendo. Eu falei, como tá fervendo? Eu botei a mão e falei assim, cara, vocês são doidos. Pode desligar tudo, basta desligar. No meio do show, desliga a luz. Desliga. Vai parar o show inteiro, desliga. Teve que reduzir toda a metade da lâmpada, naquela época a gente trabalhava com um negócio chamado lâmpada par. Lâmpada par era tipo um mertolhato, assim. Quando eu botava a lâmpada par, ainda hoje tem alguns shows que os caras montaram um lá dentro da Legal, que os caras botaram 40, agora no festival de dança, 40 e poucas lâmpadas par. E eu olhei e falei assim, não, o diabo voltou, pelo amor de Deus. Isso não se faz mais hoje em dia. Porque aquilo era difícil de trabalhar. Era como se fosse um metolato para o produtor. Aquilo é muito difícil de trabalhar. Porque era muito quente, esquentava muito aquilo, né? Então, ele é terrível. E um outro que o Grilo viu foi a gente não chegava o gerador e a parte técnica querendo passar som e tudo mais. E aí a gente vendo as possibilidades, porque o gerador ia demorar. E aí o gerente do clube pegou e falou, a gente tem um transformador aqui, quem sabe, só que tem que chamar a Celesc para ligar neles. Tá, beleza. Vamos ligar na Celesc e vamos chamar os caras para ligar. Então vamos lá, aquele procedimento todo. Aí o cara disse, não, com certeza, já vamos, sim senhor, tal, não sei o quê. Daí eu fui falar pro produtor, que estava fora eu estava quase que do lado do palco, o produtor estava fora do ginásio. Eu fui falar pro produtor, disse, olha, os caras da Celeste, eu olhei assim, estava o técnico dele agarrado no transformador lá no poste, né, Grilo?
Pronto, vamos. Cara. Como assim, cara? Então, Tem uns improvisos que às vezes tem que acontecer. O negócio é manter paciência, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Sinceridade sempre e paciência. Eu sou um poço de paciência. E às vezes tem casos que o vocalista ou tá com a voz com problema, ou tá ruim, fez mal alguma coisa. Tem esses perrengues também, né? Porque o cara chega ali, é só alegria. O vocalista que chega bêbado no camarim. Tem isso também. Que não lembra metade da música. Isso tem cantores famosíssimos que acontece, né? Sim, já tive essa situação. Já tive meus trancos no camarim. E aí quem responde pro contratante é o produtor também. O contratante que responde. Só que às vezes sobra pra gente, né? Ela vai resolver, né? Tem que resolver. Então, assim, tem tudo, né? Tem bons artistas, tem bons técnicos, tem boas produtoras, tem péssimos todos eles também. Tem terríveis. Tem alguns detalhes, assim, que às vezes chega pra gente e a gente diz, pô, que bom, né? Que vai ser assim fácil, né? Eu posso citar um bom exemplo recente que eu tive, que foi agora a produção do show do Ney Matogrosso na Vila Germânica, né? Foi um show que eu trabalhei aí quase 4 meses antes, os produtores nacionais, que eu já tinha trabalhado com um deles, né? Ele me passou, a gente vai fazer aí e tal, não consegue? Não, tu consegue armar tudo pra gente? Não consigo, vamos embora, só eu preciso ter informação, me passa a informação. Até começar a vir as informações, tal, eu fui fazendo o operacional, que eu já sei que isso é de praxe, segurança, grid, cadeira, mesa, tal, pessoal de bar, garçom, recepcionista, onde é que vai divulgar, aquelas coisas, eu fui fazendo isso até vir as informações dele. Quando chegou as informações dele que eu olhei, disse, meu, seja o que Deus quiser, né? Que nada. Tudo hiper, muito simples. Nada de astronômico que você não colocaria na sua casa, que é uma cadeira boa para você sentar, um sofá de 2 lugares para você poder conversar com um amigo, um camarim com algumas frutas, comida literalmente para 2, 3 pessoas. O Ney deve ser uma figura extraordinária para conversar, ele né? Ele é demais. Ele veio, o show dele era na quinta, né? Ele era para vir quarta. Além do talento, ele demonstra assim, ser um ser humano. Ele veio na segunda. Então ele ficou aqui segunda, terça, quarta e quinta, e sexta, e sábado e domingo comigo. Porque eu ainda fiz Joinville também. Ele é um artista completo, né? Lógico que durante os shows já com os produtores, né? Mas ele é muito completo, ele é fantástico. E uma pessoa incrível para a gente conversar e aprender. A gente aprende muito bem. Que legal. Era o meu sonho de mais de 7 anos. Era trazer ele em Mato Grosso. A última vez que ele teve no Blumenau foi no Carlos Gomes em 97. João, nós estamos indo para o final do nosso bate-papo, tá interessante, teria que ser um pouco mais longo para conversar sobre esses artistas. Pessoas como Ney Matogrosso são figuras icônicas do Brasil, né? São pessoas fora da curva, tanto que vem fazendo sucesso desde os anos 70 com a mesma qualidade. Mas Blumenau tem uma fama de ser difícil de fazer grandes shows. É o público, é dificuldade de comparecimento. Por que é difícil fazer show com grandes artistas em Blumenau? Assim, Blumenau, eu vejo que Blumenau ela tinha tudo para despontar no meio cultural do estado, porque aqui a gente teve Lindolfo Bell, né? Lindolfo Bell era um poço de cultura, né? Aqui a gente teve Jardim. O Jardim era o papa do teatro de Blumenau, né? Carlos Jardim. Depois dele tem tanta gente boa, pessoal que se destaca na música, tipo John Miller, um cara que vai lá fora, ganha festival. Ele vem, coloca um show aqui dentro, ele tem que ir para um pequeno auditório ou para a Fundação Cultural e coloca lá 50, 60 pessoas.
Então, quando a gente traz shows grandes, a gente gasta uma enormidade em divulgação. Tipo, lá no teatro agora vai ter a Mel Lisboa. Ela está esgotada em Florianópolis já faz um mês, eles estão na sessão extra. E em Curitiba, ela encheu o Positivo, que tem 2.400 lugares, 2.450 lugares, ela já encheu lá e está pronta para abrir uma sessão extra. Praticamente querendo abrir uma sessão extra e lotaria. Ela é muito boa. E Blumenau, lá no Teatro Michelangelo, nós estamos chegando agora perto de uns 800 ingressos. Mas aí também tem uma questão aqui de conflito cultural, né? De posição, de... Pode até ser, né? Pode até ser. Eu não gosto disso. Mas eu, quando fui trabalhar e tive a minha primeira derrota num show, que eu fiz passando por Blumenau, trabalhando em outras cidades, foi hiper bem. Eu fiz em Itajaí, foi 2 sessões, fiz Jaraguá do Sul, encheu o teatro lá em cá, e Blumenau não deu 300 pessoas. Quando eu tive essa derrota, minha primeira derrota, trabalhando com um show tributo nacional, eu fiz uma conta. Em Blumenau tem algumas dificuldades que muita gente só reclama, muita gente aponta culpados, mas muita gente não faz essa conta. Em Blumenau estamos chegando a 400 mil habitantes. Vamos supor que... temos uma região metropolitana, né? Vamos supor, só Blumenau, que 1% desse pessoal gosta de ir no cinema, teatro, ver show. A gente está falando de 4 mil. Se 1% desse pessoal, se 10% desse pessoal gosta realmente de ir a teatro, são 400 pessoas. E com uma condição de renda melhor do que muitos outros municípios, né? Aí vem a questão da renda. Tem gente que, em vez de ver Mel Lisboa no Teatro Michelangelo, pega o avião, passa o final de semana em São Paulo e assiste ela no Teatro São Paulo e posta na rede social, eu vendo Mel Lisboa no Teatro São Paulo. Então tem essa parte cultural. Que isso é uma coisa que vem lá dos anos 60. Isso vem lá dos anos 60. Tem gente que eu sei que não foi ver nem Mato Grosso em Blumenau. Não quero trazer aqui, não vou patrocinar aqui, mas vou ver lá. Um mês depois em Floripa, lá no Arena Music Hall, lá em Floripa, lá em São José. Então existe isso tudo. Eu já vi Blumenau vai perdendo com isso, porque os artistas vão deixar de vir para cá, porque assim, os produtores principalmente, a gente já tem um custo que beira quase sempre, está beirando sempre assim, perto entre 87% e 97% de um show. O que paga tudo, artista, técnica, tal, não sei o quê, é a arrecadação, a venda dos ingressos. Não existe uma outra forma de pagar um show. Sim. É o ingresso que vai pagar. Até o lucro do produtor. Eu deixei de ganhar. Teve uma vez que a mulher chegou para mim e falou assim, que ingresso caro, era R$80. Falei, caro? Caro é o que eu ganhei. Eu ganhei 60. Eu fiz tudo. Quem ganhou dinheiro? Pipoqueiro, o segurança, o cara do som, o cara da luz. Esses ganharam dinheiro. Eu ganhei 60. A senhora pagou 80, achou caro o ingresso. Eu já vi o Bruno Marrone estourado, reclamando que vieram em Blumenau e tinha pouco público. Sim. Mas, indo para o nosso final, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o Teatro Michelangelo que tu estás administrando agora. O Teatro Michelangelo... O Teatro Michelangelo foi criado em 2007 pelo seu José Tafner. Quando ele fez a instalação da Uniaselv em Blumenau, ele viu naquele espaço lá, que era terreno baldio, estacionamento, ele viu a possibilidade de criar o teatro para fazer tanto as formaturas da Uniaselv, quanto fazer aula magna, fazer algumas palestras, esse tipo de coisa. Então ele sempre funcionou para a Uniaselv. Quando eles venderam a Uniaselv, eles não venderam os terrenos. Lá em 2020, na pandemia, a Uniaselv transformou em EAD e principalmente aquele espaço lá ela devolveu. Lá em 2014,
até 2016, mais ou menos, eu fiz alguns espetáculos lá naquele teatro da Uniaselv. A gente chamava Teatro da Uniaselv. Tinha o nominal Michelangelo, mas ninguém chamava aquilo de Michelangelo. Todo mundo chamava Teatro da Uniaselv. Ainda hoje acontece isso. E aí, em 2023, eu fui chamado para fazer a Unisater pela 4ª vez em Blumenau. E aí eu comecei todos os procedimentos, aí numa das conversas, a gente falando lá, e eu falei, já está reservado o Teatro Carlos Gomes e tal. Ela falou, não, mas quantos lugares tem no Teatro Carlos Gomes? Eu disse, 770. Ela falou assim, não, João, o Almir não faz show para menos de 1000 pessoas. O teatro tem que ser pelo menos, o espaço tem que ser pelo menos para 1000 pessoas. Eu disse, pô, eu já estou com tudo pronto, galera. Como é que me fala isso agora? O que eu vou fazer? Michelangelo. Michelangelo cabe 1.200 pessoas. Vou lá no Michelangelo. Passei e-mail, como sempre fiz, liguei sem ser atendido, passei e-mail. Foi uma luta ali de quase um mês, e aí um dia eu sou obrigado a ir lá. E aí eu fui lá, dei com aquele portão fechado, aquele mato todo, desesperei, né? Falei, meu Deus, cara, e agora? E aí eu fui na Uniaselv, conversei com o reitor falou, não é mais nosso, devolvemos aos proprietários. Feito isso, aquela batalha para conseguir o telefone dos particular deles, né? E aí consegui, fui lá, conversei com os filhos. De cara eles falaram para mim que não dava para usar, eu não tinha nem... Eu não cheguei a... Na verdade, assim, por telefone, conversei, ele falava, não dava para usar, não tem como usar. E eu disse, não, eu quero ver. Daí a gente marcaram com o funcionário deles, ele foi lá e me mostrou. Quando eu entrei, tinha mendigo lá dentro. Uma porta aberta, sem luz, chovendo dentro. Vai deteriorando, né? Uma estrutura. As cadeiras todas negras, me deu um desespero tão grande. Eu fui para casa e falei para a mulher, realmente não vai dar. E aí deu umas 2 semanas, eu sou muito sonhador, né? Eu tenho esse defeito. Eu acordo todos os dias sonhando com alguma coisa diferente, todos os dias eu imagino uma coisa diferente que, tipo, eu até posso perder dinheiro, mas que vai fazer alguém feliz, minha cabeça funciona assim todos os dias. Que bom que tem gente assim. Principalmente quando eu estou tomando banho lá, eu começo a fazer essas coisas. E aí eu botei na minha cabeça que não vai dar certo. Eu vou pintar de cal, vou chamar o Fefo, nosso amigão, vou chamar o Fefo, ele vai me ajudar, vai botar a luz lá pelo terreno todo, vai botar a luz. A minha mulher disse, tu é louco? Eu falei, não, ele vai botar a luz, vou botar um gerador, o palco está lá, e aquele negócio lá, que arranca fora o que tem, aquele negócio lá. Eu vou botar uma Unisater lá dentro, vou mandar lavar as cadeiras, e comecei a fazer orçamento, aquilo foi a 90 mil reais. Aí eu só fazia uma brincadeira assim, boba, de custo. Aí eu fui na Vila Germânica, fui ver o custo, passou de 100. Eu tinha que botar cadeira, palco, passou de 100. Eu disse, meu Deus, onde é que eu vou fazer esse cara? E aí eu liguei para o staff e falei assim, vamos fazer uma reunião. Fui lá e disse, quanto vocês vão me cobrar? Eu quero ver o espaço lá, quando vocês me cobram. Não, João, que lá não tem condição. Disse, não, eu vou fazer. Vou pintar. Aí falei para ele, vou pintar de carro, fazer assim e tal. Eles começaram a rir. E disse, tá, deixa a gente conversar, pode ser daqui uns 2, 3 dias? Pode. Eles me chamaram lá. Eu já voltei quase que com a caneta na mão para dizer onde é que é o contrato que eu tinha. Estava definido, eu ia fazer. Eu ia pintar o negócio, o prédio de cal. E eles falando comigo, eles falaram assim, conversamos com a mãe, e a mãe falou que o pai não gostaria que aquele prédio fosse pro chão, que era a intenção deles, porque eles já estavam negociando o aluguel para a Universidade Federal de Santa Catarina, que está indo para lá, né? Para aquele campus todo. E aí conversamos com a mãe, ela falou que o pai não gostaria que fosse pro chão, e se tem um maluco que quer cuidar daquilo, que a gente vai reformar o prédio todo, mas a gente precisa que tu cuide daquilo pra gente. Eu vou te falar, Roberto, que foi uma das emoções... Desculpa.
Não, que legal saber Foi que uma tem das gente emoções que mais pensa legais da assim, minha né? vida. Eles também, né, com essa visão, né? Sim. Olha, vamos preservar isso aqui com a criação do pai, vamos manter, vamos reformar e tu vai cuidar, vai administrar. E aí, cara, foi assim, 45 dias de loucura, né? Eu trabalhando na Vila Germânica, eu saí da Vila Germânica, ia lá, olhava, disse, o que tem que fazer? Ah, faz isso. Porque nem o que tinha que fazer eles sabiam, né? A gente foi direcionando tudo e eles foram com aquela calma, aquela simplicidade deles, pô, eles são demais, assim, demais. E aí a gente reformou aquilo, abrimos o show com o Almir Sater, dia 5 de agosto, e de lá, graças a Deus, não parou mais, porque eu fiz algumas ações de divulgação, criei a logomarca E tem uma estrutura adequada, boa, né? Eu acho que uma das melhores de Blumenau, né? Se não for a melhor, né? 4 lugares hiper confortáveis. Com estacionamento, né? 388 vagas de estacionamento. A gente consegue chegar em 410, né? Dá um jeitinho lá, né? Eu tenho hoje lá uma equipe de 16 pessoas que trabalham comigo, tanto do bar. O bar é um espetáculo à parte. Não há teatro, ou até então não existia teatro, no sul do país que permitisse entrar com bebidas. Pois no dia do Omissate, a menina do bar perguntou: João, posso vender? O pessoal pode entrar? Eu disse: pode? Não, deve. Então hoje o pessoal vai lá assistir uma peça teatral, um stand-up, um show, para ser a casa deles. Eles entram com garrafa de vinho, garrafa de champanhe, baldinho com cerveja. Ela vende lá, ela faz lá, prepara lá perol, só não tem caipira, mas entra. Vão se sentir em casa. Ela faz um salgadinho. É para se sentir em casa. O teatro tem esse conforto. Eu não fui nessa nova condição agora, tu como administrador. Logo vamos fazer uma visita, né, Marcelo? Tiver um show aí, vamos lá visitar. João, eu não sei se a gente demorou muito para começar, ou se o papo foi bom e foi muito rápido. Eu tenho que encerrar já deixando um convite para uma outra oportunidade. Se tiver um show para divulgar, tu vem aqui, a gente bater um papo. Tu é um personagem de Blumenau, uma pessoa ligada na cultura, que trabalha, que ajuda a organizar, nos falou sobre esse espaço tão importante, nos contou um pouquinho da história da Oktoberfest, que vai completar 40 anos esse ano. Então, assim, eu só tenho que te agradecer pela tua presença aqui, tá? E que a gente tenha a oportunidade de conversar novamente. Vamos sim, com certeza. Só marcar que eu acho que tem um ponto bem crucial aí, que eu falo sempre com o Grilo, e falo sempre para todas as pessoas. A gente precisa desmistificar a cultura nesse país, porque ela realmente foi muito castigada, ela foi batida numa parte dela, que isso meio que pulverizou. E dependendo de onde a gente caminha, a gente tem que sair explicando para as pessoas que não é bem assim. O show é legal, vá ver um show em vez de ver um DVD, porque ao vivo é tudo de bom. Foi assim que eu decidi trabalhar na produção. Em 93, vendo o show do Michael Jackson, eu disse: é isso que eu quero fazer. O show tem que continuar. E nós vamos remarcar uma data. Quando tiver um outro evento, combina com o Grilo, porque eu quero que me fale também sobre a Lei Rouanet. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, mas eu não posso falar contigo sobre esse assunto em 5 ou 10 minutos. Então fica remarcado para tu voltar aqui para a gente conversar sobre isso. Combinado. Obrigado, querido. Foi um prazer. Agradeço. Obrigadão, tá? Foi um prazer.